Olá, estamos de volta para mais um episódio da segunda temporada do Extensamente, o podcast sobre bem-estar mental. Eu sou a Anabela Ventura e no episódio de hoje vamos falar sobre as mulheres e a liderança no mundo da tecnologia. As mulheres continuam a ter uma baixa representação nas tecnologias da informação e no mundo tecnológico em geral, especialmente em lugares de liderança onde existem grandes diferenças de género nas empresas tecnológicas, em que geralmente há uma maior quantidade de homens. Nestas áreas, as mulheres têm 4 vezes mais probabilidade que os homens de encontrar preconceitos de género como um obstáculo à promoção na carreira. De acordo com o relatório Trust Radios de 2021, intitulado Women in Tech, 72% das mulheres na área da tecnologia relatam trabalhar numa empresa onde a cultura masculina e a irmandade masculina estão muito presentes. 82% dos homens consultados para este relatório disseram terem mentoria e apoio para poderem progredir na carreira e apenas 69% das mulheres relataram o mesmo. Embora a indústria tecnológica seja vista como progressista e progressiva no que respeita a ideias de inclusão e diversidade, continua a ser uma indústria dominada por homens. E na liderança das empresas, os homens continuam a ter 30% mais de probabilidade do que as mulheres de serem contratados para posições de gestão e de liderança. A percentagem de mulheres a trabalhar em profissões relacionadas com as tecnologias da informação e a ciência computacional ronda os 20%. Existem, de facto, boas iniciativas para atrair mais mulheres para estas áreas, mas os problemas surgem depois, quando as mulheres começam a atingir posições de liderança ou quando querem alcançar estas posições. Um estudo realizado pela BIMA, uma organização não governamental que representa a indústria digital no Reino Unido, mostra níveis significativos de discriminação de género, etnia, idade e diversidade. Os colaboradores que trabalham em áreas tecnológicas relataram no estudo vivenciar níveis elevados de stress e depressão, relatando também sintomas como dores de cabeça, episódios de ansiedade, problemas de sono e digestivos, entre outros, sendo as mulheres um dos grupos mais afetados. Para conversar comigo sobre as incursões das mulheres no mundo da tecnologia está a Beatriz Varela. Beatriz, quem és tu? Olá, boa pergunta. Quem sou eu? É sempre uma Olá, Ana. pergunta, lá, essa é uma pergunta difícil, não é? Mas Sim. vale a pena perguntar. Olá, Anabela, obrigada pelo convite. Ora, eu sou uma pessoa que foi para a área da tecnologia há pouco tempo. Sou licenciada em design. No entanto, eu decidi fazer um career shift Uhum, e estudei programação. Tive a oportunidade de ingressar em vários cursos e consegui um estágio numa empresa, que é a empresa onde eu estou neste momento ainda, como engenheira informática e assim me mantenho. uhum, E tem sido uma experiência espetacular. uhum. Hum, Adoro pizza, adoro sushi, adoro os meus gatos. hum, e acho que é isto. Olha, e já agora, gostas de pizza com fruta ou sem fruta? És das pessoas que vais para a fruta na pizza ou não? Eu gosto da fruta. Eu não Ah, discrimino, eu gosto da não, fruta. ok, eu não. Desculpa, Anabela, não estou na tua equipa neste momento. Não, 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 não. Olha, mas vou saindo agora da pizza, achas que as mulheres têm que ser assim, tipo, super inteligentes para trabalhar em tecnologias da informação? É assim, na minha opinião, a inteligência não vem do sexo ou do género da pessoa em questão, mas sim da ginástica mental que a pessoa vai exercitando ao longo da vida. Uhum. Pode ter mais flexibilidade para matemática ou pode ter mais apetência para línguas, da mesma forma que pode ser uma pessoa mais inteligente, com uma inteligência que se traduz pela via artística, por exemplo.
Isto Uhum, porque inteligência é a capacidade que alguém tem para a lógica, para a abstração, para a memorização, autoconhecimento, etc. Quando recorremos a um termo como super inteligente, estamos a enaltecer estes pontos a um uhum, nível bastante acima da média. Ora, por exemplo, se eu tenho um homem inteligente que trabalha em IT e se tenho uma mulher super inteligente que também trabalha em IT, então posso dizer que a pessoa com mais valor neste exemplo é a mulher, porque uhum, ela tem os tais pontos que referi bem mais enaltecidos que os do homem, certo? Faz uhum, sentido. Agora, uhum. se a ideia é promover a igualdade de género, não faz sentido esta pressão sobre-humana nas mulheres que querem trabalhar em IT. Exato, Se todas exato. têm que ter um QI de 90.000, então os homens podem fazer as malas e aprendem a ser house husbands. Pois, pois, pois. Sim, se vamos falar em estereótipos, não é? E sim, claro, claro. Mas é engraçado porque há muito esta ideia, não é? E isto é e ainda há outra ideia que eu acho ainda mais, enfim, que é a ideia de que as mulheres bonitas não podem ser inteligentes, não é? E Oh, então essa então é brutal e há vários casos, aliás, de mulheres na ciência que têm muita dificuldade para serem, creditadas cientificamente, porque são bonitas, o que é uma coisa que a mim faz muita impressão, porque acho que realmente quem é que acha ou poderá achar que uma mulher por ser bonita, ela é porque os conceitos de beleza também variam de pessoa para pessoa, não é? Pronto, também essa é outra. Uma pessoa que é bonita para mim pode não ser bonita para outra pessoa qualquer, não é? Mas pronto, enfim, já aqui não vamos entrar por aí, já só ficando pelos padrões normais de beleza ou daqueles mais standard de beleza. Eu não percebo como é que uma pessoa pode olhar para uma outra pessoa, achar que é bonita e automaticamente pensar que essa pessoa não é inteligente. Eu acho uma é coisa. muito complicado na sociedade em que vivemos nos dias de hoje. Hum, Temos como default a beleza Sim, sim, igual a algo fútil. E sim, sim. inteligência não é igual a algo fútil. E está tudo dentro destes padrões. Portanto, se uma coisa não é concordante com a outra, não vai fazer sentido, mas não é comparável. Pois, pois. Literalmente, eu vou fazer um spoiler das minhas recomendações. A Hedy Lamar Uhum, era uma atriz super bonita, Hedy uhum, Lamar com dois R's, e foi uhum. a inventora do Wi-Fi. Uhum. Exato, ora, isto é Portanto, um ótimo exemplo, lá está. Mas há muitos, há muitos. Isto aliás, há na psicologia há um termo que se costuma, usar que é o halo effect, que é o efeito halo, em que de facto as investigações da psicologia sugerem que as pessoas que são consideradas bonitas, têm de facto mais benefícios sociais. Mas realmente isso pode ser muito prejudicial para a igualdade de género, pode ser muito prejudicial até para as carreiras das pessoas, porque realmente uma coisa não tem a ver com a outra, não é? Uma pessoa que é bonita não necessariamente poderá ter esta capacidade ou aquela, né? As capacidades que as pessoas têm não têm a ver com o seu aspecto físico, né? Como é óbvio. E obviamente a inteligência também entra aí, não é? Eu acho interessante esta questão, eu queria falar contigo sobre isso, esta questão da irmandade masculina, no mundo da tecnologia, das tecnologias da informação. Tu achas que os homens de facto têm uma irmandade que as mulheres não têm nesta área? é assim, felizmente existe cada vez mais diversidade de género e inclusão de mulheres na área da IT. Uhum, As empresas estão gradualmente a entender que a engenharia informática não é exclusiva aos homens brancos. É uhum, assim, ainda há um longo caminho a percorrer, tendo em conta que em Portugal só representamos 19,1% dos especialistas de TIC. Mas pois. como a força feminina está timidamente a crescer, por exemplo, a mentoria que existe neste momento é maioritariamente masculina, mas é claro que com o passar do tempo, quando houver mais mulheres a trabalhar em IT, faz-me a mim sentido que haja cada vez mais mentorias por parte de colegas femininas. E claro que nessa altura é muito mais fácil criar-se a irmandade que neste momento os colegas masculinos têm. Agora somos muito poucas, mas unidas. Então, nesse caso, também achas que se está-se a formar, vá, uma irmandade feminina, é?
100%. Nós precisamos umas das outras. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, mas tu achas que, pronto, partindo desta ideia, que se calhar não é só uma ideia, faz parte da realidade, de que existe esta irmandade masculina, que eu acho que se calhar não é só particular do mundo tecnológico e das tecnologias de informação, se calhar é transversal, não é? Ao mundo do trabalho. Hum, Tu achas que, na realidade, esta irmandade tem algum efeito na progressão da carreira das mulheres e que as mulheres podem sentir, por exemplo, intimidadas e agora estou a pensar o que é, por exemplo, uma mulher, se calhar é melhor concretizar isto num exemplo para ser mais fácil de perceber. Qual será a sensação? Eu não sei se passaste por isto na tua experiência profissional, mas qual é a sensação de uma mulher que chega a um local de trabalho pela primeira vez nesta área e vê um gabinete cheio de homens? Não é? Não sei se isso é intimidante, se não é, o que é que tu achas? É assim, hã, acho que isso é uma coisa que acontece em várias áreas e não apenas em IT ou Uhum, só em tecnologia. Acho que é algo que acontece, é diversificado, vai por várias áreas, porque se houver um exemplo de um escritório, seja de que área for, em que o uhum, departamento apenas tem homens, porque aconteceu terem só homens, porque a força feminina gradualmente se despediu ou não houve tantas contratações de mulheres, seja por que for, é sempre um bocadinho intimidante, claro, porque somos the odd one out, não é? Somos o diferente, estamos um bocadinho destacadas, é estranho. Portanto, acho que uhum, em qualquer área isso é esquisito, claro. uhum. Da mesma Sim. forma como se fosse um escritório só de senhoras e de repente aparecia um homem, tenho a certeza que ele ia ficar um bocadinho constrangido. Uhum. Eu por acaso, eu tive experiência de trabalhar só com homens, num gabinete só de homens, era eu e mais, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens. Estava aqui assim de memória a lembrar-me quantos é que eram, porque estava a vê-los na sala. E eu devo dizer que, não foi, quer dizer, como é que eu ia te explicar? Não foi uma experiência desagradável de todo e eu tive sorte, porque realmente os homens com quem eu trabalhei nesta situação em particular, eram homens perfeitamente de mente aberta e progressiva. Mas eu, pela minha experiência pessoal, sei que é completamente diferente trabalhar com uma equipa só de homens, em que se é a única mulher, e trabalhar com uma equipa diversificada. As Uhum. conversas, as piadas, enfim, a dinâmica é diferente. E não só eu experienciei isso, como os próprios homens com que eu trabalhava, um dia em que eu coloquei esta questão e eles confirmaram-me isso, que eles na presença de uma mulher mudam a dinâmica. E eu pergunto-me se as mulheres fazem o mesmo. O que é que Ah, achas? sim, sim, também acho que sim, porque não podemos conversar, independentemente de serem homens ou mulheres, não podemos estar num grupo de pessoas a conversar sobre algo que há uma pessoa que não entende o que é que se está a passar. Então, Hum, inevitavelmente, essa pessoa vai se sentir deslocada. É um bocadinho mais gritante quando há a diferença de género e o sexo, claro, porque há conversas que são intrinsecamente só de homens ou só de mulheres. E uhum, essas conversas, enfim, tipo, acabam por ser as que são. Então, se eu for a falar de algo intrinsecamente feminino com um homem que se identifica uhum, como homem e é uhum. se calhar ele vai se sentir um bocadinho à parte e não vai entender o que é que se está a passar e se calhar precisa de um bocadinho mais de contexto do que se eu estivesse a falar com uma senhora. Portanto, Uhum, uhum. acho que isso é normal. Mas achas que depois isso tem influência no próprio trabalho? Há bocado quando estávamos a falar de uma mulher quando chega a um local de trabalho e depois está rodeada de homens, né, ele só tem homens. Achas que isso depois, tem influência e pode de alguma forma prejudicar ou não sei, depende também das pessoas, não é, envolvidas, mas Exato. de alguma forma impactar, vá, digamos assim, o local de trabalho e o ambiente de trabalho? Era isso que eu te ia dizer. Depende Hum, muito das pessoas, depende muito da personalidade de cada um. Porque pode não ser uma pessoa que entenda o que é que se está a passar, mas respeitar.
pode Uhum, ser uma pessoa que sabe perfeitamente o que é que tu estás a dizer, mas não te respeita. Acho que isso tem mesmo a ver com a personalidade. uhum. Mas, de facto, há situações de trabalho em que as mulheres, e eu até te posso dar vários exemplos, têm uma grande dificuldade e que, sobretudo quando há um maior número de homens, têm uma grande dificuldade para serem ouvidas e para lhes ser dado espaço para darem a sua opinião. Olha, eu dou-te o exemplo no Canadá. Eu estava numa reunião, eu pertenci a uma organização, na universidade onde estava a trabalhar na universidade e pertencia a uma organização, onde estavam representados alunos, professores, pessoas da administração, enfim, e pessoas que tinham alguma posição dentro da universidade. E numa dessas reuniões estava uma professora minha que na altura já teria para aí os seus 60 e tal anos, e estávamos a debater uma questão que era premente na universidade, que tinha a ver com as fontes de água. E estávamos a debater e ela, que portanto, naquelas reuniões havia uma lista e havia uma pessoa que tomava nota das pessoas que queriam falar e ela estava na lista para falar e estava na sua ordem, digamos assim, no seu tempo de falar. E não a deixaram falar. E ela, a dada altura eu achei muita piada e nunca mais me esqueci disto, porque ela levantou-se e disse: "Eu tenho um cérebro, eu sou uma mulher, eu penso, eu tenho uma opinião e a minha opinião é". E eu acho que isto se calhar ainda acontece, ou seja, se calhar ainda acontece em alguns locais em que está bastante gente e há reuniões em que há homens e que se calhar às vezes as mulheres não conseguem fazer-se ouvir. Tu tens alguma experiência disto ou o que é que tu achas disso? Sim, eu acho que sim, acho que isso é uma coisa que de facto acontece. Infelizmente há homens que não respeitam as mulheres como pessoas, não é? Que somos e que eles são, e são homens um bocadinho mais fechados, que não querem entender que a mulher é mais do que estar em casa a cozinhar ou a fazer as camas ou a tratar dos garotos. E como não conseguem entender essa liberdade que eles próprios também têm, hum, não parece que não querem deixar que elas tenham o mesmo privilégio que eles. Hum, Que não devia ser um privilégio, não é? Falar e ser-se ouvido e estar numa plateia e ser-se ouvido, como estavas agora a explicar, é um direito. É claro. algo que deve acontecer, não deve ser interrompida, não devem falar por cima, não deve ser mandada calar, como é lógico. Portanto, existe sim esse grupo de homens que de facto não conseguem entender que, mas são aquelas mentalidades que deviam ter ficado no século XX. Tu achas que há diferença entre, por exemplo, os homens mais velhos e os homens mais novos, em que já se nota Ah, alguma diferença? Achas que sim? sim, 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 perfeitamente. Porque sabes, quando eu digo a amigos meus, amigos, homens: "Olha, eu sou engenheira informática", ok, tudo bem, tranquilo, Uhum, trabalhas em que empresa, estás a trabalhar em qual é que é o teu projeto, coisas assim. uhum, Agora, quando eu digo, por exemplo, a homens da geração do meu pai ou do meu avô, portanto, gerações diferentes, uhum. a primeira pergunta que me fazem é: "E tu consegues?" Lá está, lá está, É muito diferente, muito lá está. diferente. Tu se calhar devias responder: "Então eu sou super inteligente, claro que consigo", não é? Devias dar essa Não, não, resposta. não, não. Não, aquilo que eu costumo responder é: "Sim, consigo, porque pronto, estudei para isso, então consigo". "Ah, mas não sentes que é difícil?" É, é difícil, tal como todos os trabalhos têm dificuldades e às Claro. vezes dias em que a gente não consegue fazer as coisas e ficamos super frustrados, porque aquele síndrome do impostor, sabes? Sim, sim. "Epá, eu não consigo fazer, eu não mereço estar aqui, É bem odeio real, isto, é bem real. e sim, eu estou a enganar toda a gente com isto", Uhum. mas depois no dia a seguir há tipo um breakthrough no código e: "Ah, ok, afinal era só isto, eu só precisava de dormir, está bem, pronto". Exato, 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 exato. Olha, e eu queria falar também contigo sobre, já que estamos a falar disto, né, das mulheres e da forma como as mulheres se expressam,
abordar contigo esta ideia, não sei se tens a mesma perspectiva do que é esta ideia que eu acho que existe, em que uma mulher, tem sempre, como se costuma dizer, o rabo preso, ou é uma faca de 2 gumes, que é, se a mulher é muito assertiva, é porque é agressiva. Se a mulher é gentil, é porque é incompetente, é porque é fraquinha, portanto, isto é sempre uma dificuldade muito grande, sobretudo no campo profissional, também no campo pessoal eu diria, mas sobretudo no campo profissional, quando uma mulher está a tentar criar uma carreira para si, gerir esta coisa entre o ser assertiva e o ser gentil, o ser como ela é, não é? Para além de, obviamente, todos os preconceitos e todas as ideias pré-definidas que muita gente tem sobre como as mulheres se comportam e ideias como as mulheres são muito emotivas ou as mulheres não se sabem comportar, esse tipo de ideias, né, já para não falar nisso. Mas eu acho que há um bocado esta dificuldade em gerir, o ser ou muito assertivo, ou ser gentil, ou ser enfim. O que é que tu achas? Infelizmente é verdade. Hum, Mas eu sinto que é tanto em mulheres como em homens que são vítimas desse tipo de manipulação, hum, quando são gentis ou são mais prestáveis que o usual. Nós estamos uhum. habituados a um típico standard de prestabilidade, mas quando alguém Sim. é prestável a um nível superior, Aham. é aquele típico dito do dá-lhes a mão e eles tiram-te o braço. Sim, 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 E sim. e isso nem tem a ver com género ou sexo, porque existem chefes manipuladores e Uhum. manipuladoras, assim como colaboradores que se prontificam para fazer tudo o que for para o bem da empresa, tanto senhores como senhoras. E no fim lixam-se sempre, Uhum, infelizmente, e não uhum, devia ser. uhum. Sim, eu acho que há muito esta ideia de que, aliás, com tudo o que é, como é que eu ia dizer, gentileza, compaixão, empatia, é sempre visto de uma forma, muitas vezes, não é sempre, ainda bem, como uma fraqueza. É quase como se as pessoas que mostram empatia e que mostram gentileza são fracas, o que de facto Uhum. também é mais uma vez esta ideia. É um pouco a ideia do as pessoas confundem confiança, com competência e confundem gentileza com fraqueza, não é? É, ao nível mais Eh, pessoal, quem chora é fraco. sim, sim, não é? E não é verdade, não é? Como é óbvio. Lá está, e voltamos ao mesmo, depende das pessoas, depende do contexto, mas não é necessariamente verdade que uma mulher, por ser gentil, não possa ser assertiva e que uma mulher assertiva não é necessariamente agressiva e pode ser gentil também, não é? Portanto, Claro que sim. não há, obviamente, não é, não é taxativo, não é? E Não. e em relação a esta ideia que eu também acho muito interessante de que as mulheres não têm jeito para a matemática ou para a engenharia, e eu acho isto que tem que ser de facto desmistificado, porque há muitas crianças do sexo feminino que depois sentem que não podem, por exemplo, escolher, um curso que tem mais a ver com matemática ou tem mais a ver com engenharia, porque há um bocado esta ideia disseminada que as mulheres não são muito boas a matemática. O que também, vai um pouco àquilo que nós já tínhamos falado antes, que é um bocado também que estas ideias que nascem, não é, associadas à mulher, de que as mulheres são, pronto, mais fraquitas. É, eu rio-me porque isto de facto é de rir, eu acho. Mais vale rir, não é? Sim, é mais vale rir, porque a verdade é que o mérito deve-se dar às pessoas e não Certo. a sexos ou géneros. Portanto, se um homem foi excepcionalmente bom num projeto de programação, vou dar esse exemplo, ele deve ser reconhecido e louvado, correto? E se for uma mulher que foi excepcionalmente boa num projeto de programação, ela deve ser reconhecida e louvada. Não Certo. faz sentido que haja diferenças. Eu, por exemplo, tenho a sorte de trabalhar numa empresa muito ativa nos movimentos de igualdade, diversidade e inclusão. Por Uhum, isso, eu, pessoalmente, não sinto qualquer desigualdade perante os meus colegas masculinos. uhum. Somos todos tratados de igual maneira porque no final do dia trabalhamos todos no mesmo projeto, para o mesmo Uhum. cliente, com a mesma finalidade, né? Certo. Todos temos as nossas responsabilidades, assim como pontos fortes e pontos fracos. Uma ideia errada que nos foi alimentada em empresas com estilo de trabalho tóxico é que não devemos pedir ajuda,
porque se o fazemos é porque não sabemos o que estamos a fazer. Não existe qualquer interesse em fazer gatekeep à informação quando um de nós do projeto pede ajuda. Claro, Se hoje um pois, colega não sabe uma coisa, amanhã ele pode ensinar essa mesma coisa a outro colega que precise. claro, Não é? pois. Estamos em É, constante evolução, a par com as claro, tecnologias com que trabalhamos. Por isso, não pode existir vergonha em pedir ajuda. Temos de aprender uns com os outros. claro. E o mais engraçado, quando temos intrínseco aquele ambiente tóxico de trabalho que falei, é Uhum. que enquanto era junior developer, eu ensinei muita coisa a colegas, colegas superiores, colegas séniores, desculpa, a Uhum. colegas séniores. E no início eu pensava, como assim eles não sabem isto? Trabalham nisto há tanto tempo. É, mas se calhar nunca se depararam com esta informação em específico. E da mesma forma como obtiveram os conhecimentos deles de diversas fontes, eu também adquiri aquela que lhes ensinei de uma fonte também. Claro, claro. E isto leva-nos um pouco às lideranças, porque tudo depende das lideranças, não é? Portanto, se houver, o que é que tu achas, assim, pronto, isto agora é especular, não é? Assim, olhar para o futuro, assim, de uma forma muito idealista, mas imaginando que de facto as coisas continuam neste caminho e começa a haver cada vez mais lideranças femininas, sobretudo na área das tecnologias da informação, que é isto, porque é que eu digo isto? Porque de facto é uma área muito dominada pelos homens, não é? Tu achas que este tipo de situação que tu estás a descrever tem tendência para acontecer mais facilmente? O que é que tu achas? Achas que poderá haver alguma diferença em termos de uma liderança feminina mais forte? Eu acho que isso não só depende das lideranças, não é? Da pessoa que está encarregue da liderança, mas também da empresa. Portanto, se a empresa tiver uma cultura que seja de respeito e de inclusão e tudo mais, Uhum, não vai contratar pessoas que vão contra esses ideais. Portanto, as pessoas que estão, por exemplo, dentro da minha empresa, são pessoas que respeitam, uhum, têm noção que somos todos pessoas, uhum, não somos homens e mulheres, e pessoas com qualquer tipo de sexualidade e não sei quê. Não, somos pessoas. uhum. E, portanto, existe um respeito a ser cumprido, da mesma forma como devemos respeito a essa chefia. Agora, se existe uma empresa que não tem essa cultura de respeito, é um bocadinho mais complicado haver alguém lá dentro que também lidere com esse tipo de mentalidade. Pois, pois voltamos ao mesmo, não é? Depende do contexto, não é? Onde se está. Uhum. A sensação que eu tenho é que de facto, felizmente vão surgindo cada vez mais exemplos do que tu agora referiste, da tua empresa, mas que ainda há casos em que, hum, a chefia é muito marcadamente masculina e tem uma perspectiva muito masculina. Eu trabalhei naquele exemplo que eu te dei há pouco, foi há 4 anos que eu trabalhei numa empresa e no departamento onde eu estava especificamente, era só homens, portanto eu trabalhava todos os dias com homens, claro que havia mais mulheres, mas não diretamente a trabalhar comigo, apenas uma que trabalhava um pouco mais diretamente, mas mesmo assim nem muito. E e de facto, era interessante porque eu tinha uma chefia que, aceitava com muito valor e com muita aptidão uma perspectiva feminina. Ele às vezes até dizia que, de facto: "Ainda bem que estás aqui, porque eu assim tenho uma outra perspectiva, porque somos sempre os mesmos", ou seja, somos sempre os mesmos e temos todos mais ou menos aqui a mesma perspectiva, não é? E é bom ter alguém que tem uma perspectiva diferente. E Sim. neste caso uma perspectiva mais feminina dos projetos, das reuniões, enfim, dos clientes, de tudo, não é? E eu achava isso interessante, porque de facto, se calhar, não só tem a ver com o género, porque isto, porque é que eu
puxo um pouco para isto, porque nós não podemos escapar assim tanto da cultura, não é? Ou seja, é óbvio que nós temos valor enquanto pessoas, é óbvio, não interessa se somos homens ou mulheres, o nosso valor é o nosso valor, quer o nosso valor individual como o nosso valor coletivo, não é? Enquanto sociedade, enquanto comunidade. Obviamente, mas culturalmente, e a cultura ainda tem peso, não é? Ou seja, a cultura ainda faz distinções, não é? Ainda faz distinções entre o que é ser homem e o que é ser mulher, ainda faz distinções em expectativas sociais de homens e mulheres, independentemente se eles se identificam ou não como homens ou como mulheres, não é? Se estas pessoas se identificam assim, mas a verdade é que há uma expectativa cultural e social. E, portanto, na realidade do dia a dia, nas empresas, e obviamente que há empresas e empresas, e há empresas diferentes, mas na realidade do dia a dia, essa cultura ainda tem o seu peso, não é? E por isso é que Uhum, estamos a falar disto, e por isso é que estes estudos que eu falei aqui retratam essa realidade, né? Que na verdade é um peso social e cultural que depois se transfere um pouco para o peso institucional das empresas ou para um peso empresarial, digamos assim, empresarial, institucional, e que depois impacta, obviamente, o ambiente de trabalho das pessoas, não é? Por isso é que estamos a ter esta conversa, não é? Porque senão, no mundo ideal, esta conversa não faria sentido nenhum, não é? Porque não completamente. havia razão, não havia razão para estarmos a falar sobre isto, não é? Existe aquela ideia muito mal formada de que as mulheres é que têm jeito para trabalhos delicados, para lidar com pessoas e, portanto, Exato, muitas vezes tu tens senhoras que não conseguem avançar na carreira porque ficam para sempre assistentes de alguém ou secretárias de exato, alguém, ou exato, então são sempre elas que têm que ir receber os convidados de algum evento interno, porque é a exato. senhora, né? Ela tem outro aspecto, é ela que vai receber. Portanto, é muito complicado às vezes tu teres uma igualdade dentro de uma empresa, por isso é que eu estava a dizer que às vezes depende muito da cultura da própria empresa, mas há empresas que de facto lidam com os géneros ou os sexos de forma muito estereotipada Uhum, e tanto que tu tens casos de assédio sexual em trabalho uhum, e, e muitas vezes não existe forma de tu poderes soar o alarme uhum. porque é uma cultura demasiado densa lá dentro e tu não podes propriamente dizer: "Olha, eu fui vítima de assédio", não, Uhum. porque as pessoas são todas interligadas, são todas amigas e, portanto, quem se vai lixar sempre no final do dia és tu. Claro, pois. E, portanto, uma mulher nesta situação não tem qualquer poder, não Pois, pode fazer pois, pois, absolutamente nada. pois. E mais grave ainda quando a mulher depende daquele trabalho, porque depois tem filhos e tem ou enfim, Tem mesmo que não renda, tem tenha, tem contas, contas para tem pagar, tem que sobreviver, não é? Obviamente, obviamente. das Mas 2 isso uma, ou fica no trabalho e continua a ser alvo de assédio, ou então reza para que não haja mais assédio, mas enfim, né, é o que é. exato, Ou exato. então despede-se e depois tem que pedir ajuda, porque sem rendimento, como é que tu vais pagar as Como é que contas? claro, 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 claro. É por isso que é importante falar disto, porque é importante que as pessoas percebam, e quando eu digo pessoas é mesmo as pessoas no geral, que realmente há situações em que não é fácil lidar com dificuldades na carreira, porque se está num ambiente que não é fácil de lidar, porque se está a sofrer algum tipo de discriminação, porque às vezes não há assim, pelo menos à partida ou no primeiro olhar, uma alternativa óbvia, não é? E as pessoas têm que, de facto, lidar com a situação na medida do que podem lidar com ela, não é? Mas claro que é sempre importante procurar ajuda, ou com os colegas, ou ajuda externa, não ter receio de procurar ajuda, porque realmente, vale a pena procurar ajuda, vale a pena tentar mudar a situação e procurar uma situação melhor para nós próprios, seja lá qual for a situação em que estamos, não é? Uma coisa que eu sei é que quando estamos numa situação deste
desta, desta gravidade, ligamos logo o sinal de emergência, não é? De Uhum. sobrevivência, e portanto temos que logo pedir ajuda. Pode Claro, não ser a primeira pessoa a quem nós vamos pedir ajuda, pode não ser de facto quem nos ajuda mesmo, mas pode nos ajudar a indicar com quem é que devemos falar. Portanto, pedir ajuda é sempre, sempre, sempre uma ótima ideia. claro, claro, sim. E por acaso eu queria falar contigo sobre esta questão da desadequação, vá, vamos lhe chamar assim, no mundo do trabalho, que pode ser mais evidente ou menos evidente. Por exemplo, no caso das mulheres, quando trabalham num ambiente em que há muitos homens, ou ao contrário, um homem que trabalha num ambiente com muitas mulheres, em que há uma certa desadequação, e isso pode trazer ansiedade e estados até depressivos e alguma dificuldade para lidar com a situação. E tal como a Beatriz disse, é sempre importante procurar ajuda. No caso em que as pessoas sentem que não há ajuda possível, se calhar uma forma será procurar ajuda externa, não é? Ajuda externa em algum sítio ou com alguém que se sintam seguros ou que percebam que possam ser uma situação segura, e procurar ajuda externa, né? Porque às vezes, e aqui como estavas a dizer, Beatriz, às vezes as pessoas estão na situação e não veem saída, não é? Não veem saída por lado nenhum, não é? E às vezes, se calhar, a única saída é mesmo saírem no sentido de procurar fora do ambiente onde estão ajuda, né? Às vezes até quanto mais distante essa ajuda estiver em termos de distância no sentido físico, de distância, não distância emocional, às vezes pode ajudar, não é? O que é que Uhum. tu achas disso? Eu acho que sim. Primeiro, uma coisa que é super importante é, mesmo que a pessoa sinta que, não, eu não preciso de um psicólogo, procurar ajuda de terapia. Procurar Uhum, sempre. uhum, Porque, mas eu não sou o problema, ainda bem que não és, mas procura terapia, nem que seja para saber como é que tu vais resolver este problema. uhum, uhum, Porque quando uma pessoa está dentro da situação, tem a cabeça quente, não pensa bem, não sabe, não sabe como é que se há de desenvencilhar. uhum, Mas com a ajuda de um psicólogo, ou de um terapeuta, ou de um psiquiatra, alguém profissional, é mais fácil receber este tipo de ajuda e muito provavelmente sabe soar os alarmes corretos. uhum, uhum. Eu concordo, acho que às vezes as pessoas podem não ter recursos para chegar a esse tipo de ajuda, mas, por favor, não seja por isso que desistem, não é? Ou que não procurem, porque é importante procurar uma ajuda, mesmo que ela não possa ser de imediato profissional, não é? Porque às vezes as pessoas não têm recursos para procurar esse tipo de ajuda, mas nem que seja, outro tipo de ajuda, amigos, às vezes até um livro, às vezes até uma pessoa da família mais afastada, ou enfim, alguém que possa, ajudar a encontrar uma porta de saída. E depois lá mais à frente poderá ser que seja possível encontrar ajuda profissional, se esta não for possível de encontrar de imediato, como é óbvio, não é? Como é óbvio. Porque nem toda a gente consegue, não é? Infelizmente, Infelizmente ainda é, vivemos. Sim, sim. é um Diz. problema. Não, não, ia só dizer que é um problema, continua a ser um problema, pelo menos nesta sociedade, em que quando uma pessoa precisa de apoio médico, seja físico, seja mental, seja de outra forma qualquer, tem que não ou estar em filas de espera intermináveis ou pagar muito. E Exato, exato. a saúde não é algo que é um privilégio, não é? Quer dizer, nós temos que a ter para estar aqui. Eu tenho que ter saúde para conseguir trabalhar. Claro, Portanto, claro. tem que ter. E ter que estar à espera, sei lá, anos sem fio por uma cirurgia, ou ter que pagar demasiado para uma consulta, não faz sentido, não deveria ser assim. Uhum. Eu digo isto porque eu,
sei de muitas pessoas que de facto gostariam de poder ter terapia. A terapia é sempre algo que, seja lá que tipo de terapia, estou a falar especificamente agora no caso da terapia mental, seja lá que tipo de terapia for, é sempre algo que é ambíguo para as pessoas, porque por um lado as pessoas: "Ah, não, eu não preciso", ou por outro: "Ah, eu preciso, mas não posso pagar", por exemplo, não é? E obviamente há situações e situações, não é? Pronto. E há situações em que, se procurar um bocadinho mais, ou se procurar mais informação, talvez se consiga serviços que possam ajudar, em que não se paga tanto, ou não se paga, ou às vezes, se calhar, não é mesmo possível, mas isso é porque eu sinto que às vezes algumas pessoas não veem saída, não é? Não veem saída no e não precisa de ser uma situação de crise, porque de facto as situações de crise são para ser tratadas clinicamente e não é disso que estamos a falar, não é? Aqui neste podcast não falamos de situações, de crise, que são situações que precisam de uma intervenção clínica mais, assertiva e mais evidente, portanto não é isso que estamos a falar de situações em que nos vemos no dia a dia com alguma dificuldade, não sabemos o que fazer, sentimos-nos ansiosos, sentimos que não temos solução, sentimos que estamos um bocado perdidos, e é disso que estamos aqui a falar. E nessas situações, quando não temos recursos para ir direto, para a ajuda profissional, podemos ter ou procurar outro tipo de recursos, não é? E é Claro. importante deixar esta informação, porque eu sei que há pessoas que pensam, quando nós falamos nisto de procurar ajuda, as pessoas dizem: não tenho dinheiro para pagar", não é? E eu percebo e compreendo, e é uma realidade, há pessoas que de facto não conseguem, mas que não seja por isso que desistam, não é, de procurar a ajuda onde ela existe, não é? Portanto, é importante deixar também essa mensagem. Claro que sim, tu, por exemplo, tens criadores de conteúdo, seja música, seja vídeo, seja etc., que literalmente as obras dessas pessoas são, são algo que salvou a vida a outras. É verdade, é Eu verdade. vejo literalmente comentários em vídeos ou tipo posts sobre certas músicas a dizer isto salvou-me. Porque muito provavelmente o que aconteceu na vida daquela pessoa estava num beco tão escuro, tão sem fim, que quando se deparou com aquela obra, relacionou-se de tal forma que acabou por mudar-lhe as ideias Claro, daquilo que não claro. deveria ser. Claro, encontrou um caminho, né, e às vezes é Uhum. só o que é preciso, é encontrar um caminho e depois é só fazer esse caminho, né, mas encontrá-lo às Exatamente, vezes é o mais difícil, né, porque às vezes uma pessoa de exato. facto não consegue enxergar, como a gente costuma dizer, enxergar meio metro à frente dos olhos, né, como nós costumamos Exato. dizer essa expressão. E é, a gente às vezes em certas situações da vida encontra-se, pronto, nessa situação, mas é importante só deixar essa ideia de que, como diz a Beatriz, nem que seja num livro, nem que seja num filme, nem que seja numa canção, numa música, encontrar um caminho, uma porta para abrir um caminho, não é? E não desistir de procurar essa porta, não é? Eu queria falar contigo ainda sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é esta falta, nós falámos um bocadinho há pouco, mas foi assim muito brevemente, que é esta questão da mentoria feminina, que eu Uhum, acho que de facto é muito interessante, haver mentoria feminina, mas ela não existe muito, não é? E eu gostava de te perguntar se tu, tens alguma experiência de mentoria feminina e se o que é que tu achas, qual é a importância da mentoria feminina para o teu e de outras mulheres desenvolvimento profissional? Ou seja, se tu qual é a importância que tu vês que a mentoria possa ter? Aqui especificamente a mentoria não é só a mentoria profissional de uma pessoa, mas a mentoria específica de uma mulher em termos profissionais. uhum. É assim, eu, quando era pequenina, aquilo que eu queria ser era astrónoma, era o meu sonho. Ah, também Queria eu, muito ser astrónoma. também adoro. Queria ajudar os astronautas a irem lá para cima. Ora, quem é que nós tínhamos nos anos 90 a representar a astronomia mundial? Homens. É verdade. Ainda hoje, ainda Não, hoje. ainda hoje, mas hoje em dia nós já Já temos bastantes cientistas da NASA, cientistas femininas, é da verdade, sim. NASA que falam nas live streams e tudo mais. Sim, verdade. Portanto, começa a haver mais representação e é isso que eu quero
dizer, é isso que é muito importante. Eu se calhar, eu acabei por não seguir porque Fisicoquímica não é a minha praia e eu sei que ia necessitar para completar os meus sonhos, portanto ficou em Sim. stand-by e gosto agora muito de olhar para as estrelas e lembrar-me dos conhecimentos que adquiri. Mas provavelmente seria algo que hoje em dia, se uma criança também, vou pegar nesse mesmo exemplo, se uma criança, uma rapariguinha quisesse seguir astronomia e só Uhum, visse homens a falar sobre o assunto, se calhar iria pensar: "Hum, não sei até que ponto é que eu consigo, porque eu só uhum, vejo homens", quer dizer, uhum, agora, se ela vir uma mulher a falar sobre o assunto, muito provavelmente vai passar a ser um role model dela. uhum, Ela vai começar a olhar, tipo, looking up para essa senhora e vai uhum. querer ser como ela. Certo. Porque ela consegue relacionar-se da mesma forma como uma criança negra que relaciona-se muito mais facilmente com outra pessoa negra, porque Uhum. sente-se representada. Certo, E isso é certo, importante. A certo, representação, não certo. só na nossa vida, mas também nos mídia. Por isso é que é Uhum. tão importante que haja diversidade nos mídia, que também haja diversidade nas nossas empresas, que é para podermos nos relacionar uns com os outros, porque senão, se forem só homens brancos, não dá. Certo. Sim, porque o mundo não é só feito de homens brancos, não é, como é óbvio. Acho interessante, pegaste aí no role model das miúdas, né, das raparigas, as crianças do sexo feminino, e que eu acho que é muito importante, e não é só nesta questão profissional relacionado com as tecnologias da informação, é transversal, em que eu acho que falta há, não vou dizer que não há role models femininos, femininas, vá, muito bons, mas eu acho que faltam ainda, em algumas áreas do conhecimento, mais role models para que as raparigas se sintam, exato, como tu dizes, representadas, ou há uma mulher a fazer isto, não é? Quer no Uhum. campo da engenharia, quer no campo da mecânica, quer em muitas outras atividades em que há muito associação a papéis que são culturalmente e socialmente e tradicionalmente masculinos, em que é importante que haja mais mulheres a fazer, não é? E que às vezes as mulheres até querem fazer e depois não, por uma questão de pressão social, não fazem. Uhum. E o que é que tu achas disso? Achas que seria bom, é claro que vais dizer que sim, não é? Mas o que é que achas que é o impacto que pode ter numa criança ver-se assim representada, quer socialmente, quer culturalmente, quer profissionalmente? Eu acho que ajuda a conseguir alcançar os sonhos da criança. Ou seja, eu enquanto garota, eu queria ser astrónoma. Se eu de facto tivesse aptidão para fisicoquímica, que obviamente é necessária, não é? Se eu Uhum, tivesse aptidão para isso, hum, teria sido uma grande ajuda ter tido uma, uma identidade feminina a representar aquilo que eu queria ser. uhum, Porque aí eu conseguia relacionar-me, conseguia ler sobre o assunto, conseguia perceber o que é que ela, quais é que foram as dificuldades dela, quais é que foram as facilidades. Queria saber mais sobre ela, ou seja, um ídolo. uhum, E, certo. e era muito mais fácil para mim, porque nós Uhum, acabamos por nos relacionar com o que nos é próximo. certo, sim. Portanto, é super importante que haja esse tipo de representação, Uhum, sempre. Uma representação em que a gente se consegue relacionar. uhum. É um bocado como aquela ideia de: eu posso ser como ela", não é? Eu sou como Sim, ela, não é? Portanto, se eu já sou como ela, não é? Se calhar também posso fazer o que ela faz, não é? E posso exatamente, seguir o caminho que ela seguiu, seguindo o meu próprio caminho, mas enfim, seguir mais ou menos pela mesma via e posso fazer o que ela faz, não é? Posso chegar onde ela chegou, não é? É um exatamente. pouco isso, que eu acho que falta um pouco e na sociedade portuguesa temos alguns role models, é isso que estou a falar, hum, mas ainda eu acho que eu sinto que falta mais diversidade de representação feminina, em Portugal, e já não vou falar no resto do mundo, mas especificamente em Portugal eu acho que falta. O que é que tu achas? Cada vez mais temos tido mais pessoas, não só mulheres brancas, mas também
de outras, Etnias, outros né? sim, ou mais pessoas a conseguir representar certas áreas que até então foram só representadas por homens brancos. E isso é muito bom. Isso é espetacular, porque é uma forma de demonstrar que finalmente as profissões não têm a ver com o sexo, não têm a ver com a raça, não, não tem nada a ver, tem a ver com a aptidão da pessoa, tem a ver com o mérito, e é isso que importa. E claro, uma criança que é muito fácil para as crianças relacionarem-se com ah, mais velhos, pessoas mais velhas, e pensar: eu quero ser como tu, eu quero ser como tu, eu quando crescer quero ser como tu. E isto é muito fácil. E quando uma criança nos diz uma coisa dessas, quer dizer, é um quentinho tão bom no estômago. É Uhum. mesmo bom, sabe tão bem. Sim, sim. Hum, eu ia-te só perguntar, assim, nós já falámos sobre isto, nós vamos saltitamos aqui de tema, ou de assunto em assunto, dentro deste grande tema, porque de facto isto é um tema muito, como é um universo, não é? Isto é um universo, na verdade. Mas eu queria voltar aqui um bocadinho à questão da liderança das mulheres, porque na verdade é o tema principal deste episódio. Hum, e a questão de eu tenho aqui uma ideia que eu não sei se tu vais concordar comigo, mas eu vou-te explicar de onde é que esta ideia vem. Ou seja, aqui há uns tempos tem havido vários estudos na área da psicologia sobre as mulheres e a forma como elas se apresentam ou movimentam, digamos assim, na área profissional. E um dos estudos que saiu aqui há uns tempos atrás era um estudo muito interessante que dizia que as mulheres, quando veem um anúncio de emprego, normalmente não enviam a sua candidatura se verificarem que não têm todos os itens requeridos para a posição que estão a ver no anúncio. Enquanto os homens geralmente enviam, mesmo que não tenham nem nada que se pareça com o que está pedido. E isto é um fator que vem muito em vários estudos. Há um outro estudo feito pela agência McKinsey que também fala no facto de as mulheres terem uma postura de maior humildade no trabalho. Portanto, é quase como se os homens são um bocado show off, mesmo quando não têm muita sustentação, e as mulheres são mais humildes, focando-se mais nas tarefas em si, do que propriamente no, digamos assim, no apresentar da tarefa, dizer eu fiz isto ou fiz aquilo, é mais isto está bem feito ou não está bem feito. E eu acho que isto pode ser também um fator, que é um fator que está lá mais por baixo, não é, digamos assim, que, impacta o caminho da liderança das mulheres nas empresas e especificamente aqui no caso das empresas de tecnologia. Eu gostava de saber, tu como mulher que trabalhas nesta área, se tu tens alguma percepção disto e qual é a tua perspectiva sobre isto? Hum, é assim, é um bocadinho complicado, porque tu tens mulheres, em lideranças, em chefias, e só posso falar do meu exemplo, não é? Na empresa onde eu trabalho, que, têm que ser mulheres bem mais assertivas do que o normal. Uhum, Hum, porque muitas vezes o que acontece é que a mulher não é levada a séria uhum, quando quando demonstra mais simpatia, quando foi um bocadinho aquele tópico que a gente falou há bocado, não é? uhum, Quando a sim, pessoa é gentil, acaba por, é pronto, incompetente, né, incompetente exato. ou sim. Portanto, tendo em conta que é um mundo de homens, Uhum, aquilo que eu noto é que, existem exemplos de mulheres em chefia, têm que ser um bocadinho mais duras do que o normal, porque depois quando falamos a um nível mais pessoal, uhum. completamente diferentes, Pois, pois. bem mais relaxadas, bem mais tranquilas e, quer dizer, nota-se que existe uma Uma persona, pressão, né, é uma pressão, não é é? uma pressão e têm que fazer uma persona
para conseguir serem levadas a sério. Pois, 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 Claro pois. que não sei até que ponto é que isso poderá também, como tu tinhas dito há bocado, pode ser mal visto porque ela é mais assertiva. Hum, não sei, se calhar funciona para ela, para essa mulher, Uhum. mas se não funcionasse, se calhar ela não faria. Claro que pode sempre, não é, levar bocas de ela é assim, ela é assado, sim, mas ela consegue. Pois, 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 pois. E isso é o que interessa, é que ela consegue. Certo, certo, certo. Claro que também eu tenho exemplos de chefias, mulheres que são bem mais relaxadas, está tudo bem, deixa-me ver só o trabalho, está tudo bem, está exatamente aquilo como eu quero, pronto, acabou a reunião, nem era preciso que fosse reunião, podia ter sido só um e-mail, tudo bem, não há Uhum, problema, uhum, pronto. uhum. Portanto, acho que por isso é que eu te estava a dizer que é um bocadinho complicado, porque depende muito da percepção que a mulher tem em relação ao seu contexto. Se ela Certo. sente que é necessário ser um bocadinho mais rígida, então força, ser rígida, miúda. E vai e dá-lhes com os dentes. Agora, se não há necessidade, se ela pode ser mais tranquila, mais calminha, então olha, não te chateies que só ficas com cabelos brancos mais depressa, não vale a pena. Sim, portanto mais uma vez, uma questão de contexto e da necessidade. No entanto, acho curioso o que estavas a dizer que, pelos vistos, algumas vezes é mesmo necessário, ou seja, que a naturalidade da liderança nem sempre e dependendo do contexto, é uma coisa que pode ser vivida naturalmente pelas mulheres, não é? Pelo aquilo que estás a Uhum, dizer. Ou seja, há momentos em que há uma certa pressão, em que a mulher tem que de facto ser mais assertiva para conseguir fazer valer a sua perspectiva dentro do grupo, não é? Dentro do contexto. E se calhar um homem, se calhar não tem que fazer isso tantas vezes. Eu acredito que também tenha, eu acredito que há homens que também tenham, mas se uhum, calhar em contextos diferentes, se calhar em contextos de opiniões diferentes, ou de projetos diferentes, ou de ideias de caminhos diferentes, e não tanto como as mulheres, em que é uma questão de, defenderem a sua posição de liderança. Penso eu, posso estar errada, obviamente, não é? Porque eu não sim, sei tudo, eu não sei tudo, quando é não um é? mundo de homens, é um bocadinho complicado tu como mulher, que és a odd one out, fazeres-te entender. Às vezes é complicado, outras vezes é tranquilo. Mas quando é complicado, existe uma forma que é ser um bocadinho mais rígida, outra forma que é ser mais descontraída, mas isso depende muito da personalidade da mulher. Uhum, Da mesma forma que o homem, se ele está num mundo de mulheres e não se consegue fazer entender, Pois, também pois, pois. existe a Claro, mesma vertente em que ou ele claro, sente que tem que ser mais rígido para se fazer entender, ou então ele claro. adota uma postura mais tranquila e pode ser que o ouçam, se não ouvirem, olha, paciência, cala a saber. Olha, Beatriz, estamos a chegar ao fim do episódio. Isto realmente passa aqui há um instante, eu sei, mas é assim, não podemos ficar aqui a noite toda, não é? Mas Pois antes é, de irmos, eu queria perguntar-te se tens alguma sugestão que possa ajudar quem nos está a ouvir. tenho. Eu adorava recomendar as minhas role models, que eu já dei spoiler de uma há Força bocadinho. nisso, força nisso. A minha role model desde sempre foi a Marie Curie. Hum, Ela para mim é a mulher quem eu olho, porque ela foi a primeira mulher a ganhar o prémio Nobel, né, uhum. e a única mulher a primeira pessoa e única mulher a fazê-lo 2 vezes. É Ou seja, ela verdade, ela é ganhou verdade. 2 Nobéis, o da física e o da química. É verdade. E a dificuldade que foi para ela se afirmar, no campo da Sim, ciência, a dificuldade que foi, sim. é verdade. E para mim ela é mesmo quem eu faço aquele look up to, estás a ver? Uhum, uhum, Acho também que é super importante, Ada Lovelace foi uhum, a primeira pessoa programadora de todos os tempos. uhum, Não apenas a primeira mulher a escrever um código, ela foi mesmo a primeira pessoa programadora, tanto que as suas notas foram usadas por Alan Turing como forma de uhum, inspiração para o seu trabalho. Acho super importante tê-la como role model. Grace uhum, Hopper, ela era uma almirante
e o trabalho dela ajudou ao desenvolvimento do COBOL, que é uma linguagem de programação orientada para o processamento de bancos de dados comerciais e que Uhum, ainda é usado nos dias de hoje. uhum, Grace Hopper. Hedy Lamar, que eu falei há bocado, spoiler, uhum. Sim, ela sim. foi a inventora do Wi-Fi, uma Uhum. atriz super bonita a quebrar aquele Aqueles estereótipo que estavas a. exato, exato. E ela tem a patente do Secret Communication System. Portanto, Uhum. não há como quebrar mais este, este estereótipo. Exato, E exato. por fim, para representar também mulheres negras, tenho Annie Easley, cientista de computação. Ela trabalhou na NASA e Eu na sei, sim. NACA, não sei se é Uhum. NACA que se diz, mas Sim. NACA, né? E Uhum, foi líder da equipa responsável pelo desenvolvimento do software Centaur. Acho uhum. que todas estas senhoras são louváveis e, e E um merecem exemplo, né, um um exemplo a grande seguir. exemplo. Sim, 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 sim. sim. De resiliência, de não desistirem, de persistência, não é? E mesmo E quando está tudo contra elas, elas exato, continuam. exato, exato. E de quebrar estereótipos assim, tipo, a toda hora e a todo instante, não é? Exatamente. E isso é que é engraçado quando conseguimos quebrar estereótipos, não é? Sim, sim. E estivemos a conversar com a Beatriz Varela. A Beatriz é engenheira informática que se licenciou em design e, embora tivesse conseguido trabalho em design, a sua polivalência permitiu que tivesse oportunidades de emprego em diversas outras áreas. Estas oportunidades conferiram-lhe bastante experiência profissional, todavia não era propriamente feliz. Durante a pandemia, teve a oportunidade de ingressar em cursos relacionados com programação e desenvolvimento web. Foi então aí que percebeu a sua verdadeira vocação, desenvolver sistemas e ferramentas web. Segundo a Beatriz, as tecnologias da informação têm tido um crescimento tímido de especialistas femininas portuguesas, totalizando 19,1% em 2021, o que significa que as mulheres representam quase um quinto dos engenheiros informáticos em Portugal. Muito obrigada, Beatriz, pela participação aqui no podcast e pela partilha também. Muito bem, gostei muito. Muito obrigada pelo convite, Anabela. Gostei muito de participar. Claro que sim, claro que sim. Quanto ao extensamente, voltamos para a semana. Todos os comentários, opiniões e sugestões são bem-vindos e podem deixar tudo no canal de YouTube, na página oficial do podcast em linkedin.com/showcase/extensamente ou, se preferirem, na página de Instagram em extensamenteAV. Não deixem de expandir a mente e até para a semana.